Muito bem. Queridos, antes de nós mostrarmos aqui alguma coisa para os irmãos, nós vamos pontuar o texto bíblico que acabamos de ler. Porém, eu quero dizer aos irmãos, na leitura desse texto bíblico que nós acabamos de fazer, eu vou falar sobre 3 coisas que um bom mordomo faz para que ele seja bem recompensado. E eu quero que os irmãos escutem bem e entendam bem. Um da CPAD, lançado pelo pastor Elenay Cabral. Tivemos uma lição, me parece que em 2018, do pastor Elinaldo Renovato. Tivemos algumas lições tratando recentemente de 2018 sobre a mordomia cristã. Fora disso, nós temos 2 livros que se tornaram bem conhecidos, como de um do pastor Hernandes Dias Lopes, sobre a mordomia, e o outro é de mordomia cristã. Tem um outro livro de uma editora que não é bem conhecida, ela também escreveu, um autor escreveu sobre a mordomia cristã. Então, esse assunto, ele é pouco tratado como se deveria. Mas ouçam bem, se a doutrina da mordomia, ela fosse mais bem compreendida no meio assembleiano, se ela fosse mais bem compreendida, nós não teríamos no meio assembleiano, no meio cristão, egoísmo, prepotência, arrogância. Ouçam bem, se nós tivéssemos conhecimento da doutrina da mordomia cristã como se deveria, não haveria no nosso meio nenhum indício de grandeza, de prepotência, de arrogância, ou alguém querer ser mais que o outro. Por quê? Porque a consciência de que tudo vem de Deus, de que nada somos e que nada temos, nos colocaria em uma condição de pequenez ínfima diante do Pai Eterno. Quando você vê líderes, ou auxiliar, ou pastor, ou irmão, ter o espírito de grandeza, arrogância, prepotência, insolência, é porque ele não tem consciência do que seja a mordomia cristã. Porque o viés da mordomia cristã é salientar para todos nós que nós não temos nada. Nós não temos nada. Tudo vem de Deus. João 3,27 diz: ninguém recebe coisa alguma se do Pai não foi o quê? Não foi enviado. Então, quando você olha para essa particularidade, A. W. Tozer, um grande escritor, ele dizia o seguinte: Deus, quando coloca o homem no universo ou na terra, ele coloca o homem como um administrador, e não como dono do universo, não como dono da terra. Então isso é muito interessante. O homem, ele tem apenas, ele dizia, a responsabilidade de cuidar dos recursos que lhe foram confiados. Só que John Wesley, ele vai mais longe, e ele diz assim: Deus coloca o homem neste mundo apenas para ele ser um servo, e o homem nesse mundo não tem 1 centavo de nada. Escute bem, você não tem 1 centavo de nada. Então, quando eu tenho ideia da mordomia cristã, eu tenho logo na minha mente que eu não sou nada, que eu não tenho nada. É por isso que em Romanos 11:36 é dito assim: a ele pois a honra, a ele pois a glória, eternamente, amém. Tudo que temos vem de Deus, e nós devemos glorificar a Deus pelo que Ele colocou em nossas mãos. Então não há porquê a pessoa se apresentar. Irmãos, isso é tão sério, que quando nós lemos 1 Timóteo 3, 1 Timóteo 3, me parece que o verso 13, até no diaconato, lá está escrito assim: aquele que servir bem como diácono,
alcançará o quê? Uma melhor posição. Só que a gente interpreta esse texto errado. A gente pensa que ele ainda vai receber uma recompensa lá no céu. Não, a melhor posição é servir no corpo de Cristo. Ele já está na melhor posição. É por isso que quando o texto começa no verso 1 do capítulo 3, Paulo diz assim: quem aspira, excelente obra deseja. Se já é excelente, só em você servir ela, você já é recompensado em servir a ela. Ou seja, nós pentecostais, é claro, respeitamos a nossa tradição, criamos a ideia, mas os luteranos, eles acham que um diácono, ele não sai, ele é chamado para ser diácono. Então ele não pode ser pastor, ele é chamado para ser diácono. É aquela posição que ele vai alcançar bem no corpo de Cristo. Ele foi chamado para aquela posição. Então veja que a posição que ele ganha já é estar no próprio corpo de Cristo, servindo a Cristo Jesus. Então não há qualquer ideia de grandeza, de superioridade, de crescimento, quem tem a ideia da mordomia cristã. A mordomia cristã nada mais é do que você servir com aquilo que é do outro. Com aquilo que é do outro, ok? Então isso aqui é muito importante que cada irmão compreenda. E por que você deve servir bem, não servir à vista, como diz Efésios 6, mas servir bem? Porque a Bíblia diz, quando você lê 2 Coríntios 5,10, a Bíblia diz: e todos nós iremos comparecer no tribunal de Cristo para prestar conta daquilo que nós estamos fazendo. Quando você vai para Hebreus 4,13, a Bíblia diz: todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele de quem havemos de prestar conta. Então o trabalho que você faz na igreja não é para o pastor Raposo. O trabalho que você faz na igreja não é para o grupo que você está servindo. Você faz para Deus e com Ele você vai prestar contas. É por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:58, sedes firmes e o que mais? Vamos lá, vamos participar juntos. Sejam firmes e o que mais? Constantes e o que mais? Sempre abundante. Aonde? Porque na obra o vosso trabalho não é vão. Então não há por que você pensar desta maneira, ok?